Olá, segundo ano, bom dia, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. E a gente vai ter hoje o nosso primeiro Arte Sem Neuras e Resolução de Questões, Enem SSA. Eu selecionei 3 questões importantes de vanguardas europeias, né? Para a gente ver aqui de que forma que isso cai no SSA 2 e no Enem, tá? Inclusive, o assunto que mais cai tanto em SSA 2 quanto no Enem, tá? Que são as vanguardas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Enem, segunda aplicação em 2017, aí você tem uma pintura, né, com colagem de Pablo Picasso, claramente, como a gente viu, é uma obra cubista, que utiliza, como ela utiliza colagem, cores fortes e tem um retorno básico, assim, tá retornando devagar o figurativismo, você pode ver uma imagem que lembra um violão, tá? No caso aí é guitar, né, que é um violão, sheet music and glass. A gente vê aqui na legenda papel colado, guache, carvão. Então, é uma obra do cubismo sintético, a terceira fase do cubismo, ou segunda para alguns, tá? Inovando os padrões estéticos de sua época, a obra de Pablo Picasso foi produzida utilizando características de um movimento artístico que, vamos lá, letra A, dispensa a representação da realidade. Na verdade, ele está representando uma realidade, ele só não está sendo realista com ela, né? Ele está representando, inclusive, ele tem um violão, tem uma coisa de vidro aí, então não é uma obra que dispensa a representação da realidade, tá? Ele só não é realista. Agrega elementos da publicidade em suas composições? Não, isso aí é uma característica da pop art, não é uma característica do cubismo, tá? Valoriza a composição dinâmica para representar movimento, também não, isso é uma característica do futurismo. Letra D, busca uma composição reduzida e seus elementos primários de forma, também não, isso é uma característica do abstracionismo, principalmente o abstrato geométrico, tá? Explora a sobreposição de planos geométricos e fragmentos de objetos, e aí você chegou na característica do cubismo, certo? Deixa eu pegar aqui o meu lapisinho e a gente vai marcar aqui a letra E, que é a resposta correta dessa questão, tá bom? Segunda, a gente vem aqui para uma questão de Enem, tá? A gente tem aí 4 imagens, tá? A primeira é uma pintura de Salvador Dalí, que o nome dessa pintura é A Persistência da Memória, bem famosa, do período do surrealismo. A segunda pintura é uma pintura de Pablo Picasso, uma pintura cubista chamada Guernica, que mostra essa invasão, né, na Guerra Espanhola, da Guerra Civil Espanhola, nessa cidade que destruiu, né, teve uma destruição. A terceira, a gente vê a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que é uma pintura do Renascimento, e a quarta, uma pintura de Tarsila do Amaral, Os Operários, que tem bastante influência das vanguardas europeias, do modernismo brasileiro, tá? Então, vamos lá. As produções artísticas e culturais, sobretudo no período entre as 2 grandes guerras mundiais, evidenciaram novas formas de expressão. Os movimentos artísticos e culturais relacionados à arte moderna se opunham à tradição e às formas clássicas e, com isso, marcaram o surgimento de uma arte mais politizada. Assinale a alternativa que contém aquelas que representam a arte moderna do período abordado. Como eu já falei, eu tenho o surrealismo na 1, então a 1 está correta. Eu tenho o cubismo na 2 e eu tenho o modernismo brasileiro na 4. A 3 é a única que não faz parte do modernismo, é uma obra renascentista. Então, a gente tem 1, 2 e 4, resposta correta, letra C, tá? Super fácil, né, gente? Essa não tem nem dificuldade de análise de obras, tá? Caso você tenha alguma dificuldade de lembrar, é só ir pelos nomes dos autores, mas mesmo assim, gente, puxa, eles escolheram obras muito fáceis. Enem, segunda aplicação de 2016, a gente tem 2 textos, um texto visual e um texto escrito, tá? O primeiro texto é uma obra que não dá para eu ler aqui, mas está no Museu de Arte Moderna de Nova York, de 1912, tá? É uma obra que você vê movimento, ela pode tanto ser cubista como ser futurista, tá? Então, vai depender do que a gente vai ler
Seria mais interessante se tivesse mais visível aqui a legenda. Pela legenda a gente mataria logo pelo nome do autor, e tal, pelo nome também da obra. Vamos ver o texto 2. A existência dos homens criadores modernos é muito mais condensada e mais complicada do que a das pessoas dos séculos precedentes. A coisa representada por imagem fica menos fixa. O objeto em si mesmo se expõe menos do que antes. Uma paisagem rasgada por um automóvel, olha aqui, gente, ou por um trem, algumas referências do futurismo. Perde em valor descritivo, mas ganha em valor sintético. Então, uma paisagem rasgada por um trem ou por um automóvel ganha mais no valor sintético. Um homem moderno, aqui a gente fala em modernidade novamente, registra 100 vezes mais impressões do que o artista do século XVIII, e aqui a gente tem um abandono da tradição do passado em prol da velocidade, do movimento e da modernidade. Então, obviamente, esses dois textos estão falando sobre a vanguarda do futurismo, tá? Então, obviamente, vai ser a letra D. Não precisa nem ler as demais, tá? Mas vamos ler. A vanguarda europeia é evidenciada pela obra e pelo trecho expressa os ideais e estética do. Não é cubismo, apesar da obra ter decomposição de formas, questionava o uso da perspectiva por meio da fragmentação geométrica. A obra poderia ser do cubismo, se a gente estivesse lendo aqui a legenda, mas o texto não tem nada a ver, tá? Expressionismo alemão, não, ele é uma obra extremamente abstrata, não tem nada a ver com movimento, automóvel, essas coisas. Dadaísmo rejeitava a instituição artística propondo anti-arte. Sim, tá certo, mas as obras não são dadaístas, a gente não tem uma anti-arte aqui. Futurismo, que propõe uma nova estética baseada nos valores da vida moderna, corretíssimo, é essa a letra correta. Neoplasticismo, não, gente. Neoplasticismo é um novo nome para abstracionismo geométrico, aquele de Pietro Mondrian que a gente viu há umas aulas atrás, que usa quadrados, retângulos, cores primárias e cores neutras. Não, tá? Não tem nada a ver nenhuma coisa nem outra, e a gente fecha aqui com essas 3 questões. Eu vou deixar algumas questões para vocês lá na plataforma, e até a próxima. Tchau, tchau.